A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. Eu quero já orar, agradecendo ao Pai Celestial pela rica oportunidade que Ele concede a mim e a você de poder ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Amado Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui. Senhor, nessa hora eu invoco o Teu nome, porque o Teu nome está acima de todos os nomes. O Senhor, ó Deus eterno, é o dono da nossa vida. Meu Deus, eu peço a Tua direção para esse estudo bíblico, peço que edifique a nossa vida espiritual. Eu apresento todos aqueles que hão de ver esse vídeo, hão de ouvir essa palavra, venha alcançar cada um, venha perdoar, venha livrar, venha mudar a vida de cada um. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Que bênção, que vitória que o Senhor já está nos dando nesse dia, de poder estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Um abração especial a você inscrito aqui no nosso canal, a você que tem compartilhado, você que tem dado o seu joinha, você que tem comentado, você que tem deixado bem claro que está atento aqui aos estudos que temos apresentado aqui. O objetivo é que venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho estado um pouco ausente aqui do canal devido a uma mudança na minha rotina com relação a trabalho, mas nós estamos aqui e vamos continuar realizando a obra do Senhor. Meus amados irmãos, nós estaremos estudando a palavra de Deus, iremos falar sobre a realidade bíblica do inferno. Estaremos estudando sobre esse assunto tão importante, a realidade bíblica do inferno. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto? Será que existem passagens bíblicas do Antigo Testamento que falam sobre o inferno? O que o Senhor Jesus falou sobre o inferno? O que os apóstolos falaram sobre o inferno? Será que realmente existe inferno? É a pergunta que muitos que ainda não tiveram acesso à palavra de Deus ainda o questionam. Da mesma forma que questionam a realidade do céu, se existe ou não o céu, existem pessoas que acreditam, que não acreditam na realidade do inferno. Alguns vão mais adiante, né? Alguns chegam ao ponto de dizer que o inferno, nós já vivemos a realidade do inferno. O inferno é nessa vida. O inferno é quando estamos cheios de problemas. Mas a palavra de Deus nos fala sobre a realidade do inferno. Ali haverá choro e ranger de dente. Texto áureo. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41, é onde está essa palavra. Verdade prática: o inferno é um lugar real, de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Vamos para a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41 até o 46. Estamos aqui cercados de livros, cercados de dicionários, para nos ajudar se assim tiver necessidade. Vamos lá. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando doente e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Então, o nosso estudo bíblico será baseado nesse texto bíblico, porém nós não ficaremos focados somente nesse texto bíblico. Vamos adentrar a introdução sem perda de tempo. Introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que os apóstolos ou o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar a doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Então, meus amados irmãos, falando sobre o inferno, nesse estudo nós iremos aprender vários significados da palavra inferno. A Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia usa a expressão inferno, a Bíblia fala sobre o Hades, a Bíblia fala sobre Geena, a Bíblia fala sobre o Tártaro, a Bíblia fala sobre a sepultura, a Bíblia fala sobre o lago de fogo. Será que a palavra inferno significa todas essas coisas? Pois bem, fique aí conosco, nós iremos aprender um pouco mais sobre essa palavra. O comentarista da nossa lição, pastor Ziel, ele deixa bem claro que o Senhor Jesus Cristo, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. A princípio isso aí pode soar, né, ao seu e ao meu ouvido como algo estranho. Como assim? O Senhor Jesus Cristo gastou pouco tempo que ele tinha aqui, aproximadamente 3 anos e meio de ministério, né, porque ele foi batizado nas águas com 30 anos. E o Senhor Jesus gastou o seu tempo pregando mais sobre o inferno do que sobre o céu. Não seria mais viável falar que Jesus falou muito sobre o céu, sobre a vida eterna, sobre a volta dele, assim por diante? Falou. Porém, meus amados, Cristo tinha uma preocupação, tinha e tem uma preocupação tão grande em não permitir que o ser humano, ao partir desse mundo, ao descer a sepultura, a sua alma seja jogada no lago de fogo. A preocupação de Deus era tão grande que Jesus falou muito sobre o inferno, falou sobre a porta estreita, falou sobre renunciar ao pecado, falou sobre nascer de novo, falou sobre fugir da aparência do mal. Se sua mão pecar, corte ela. Se seu olho pegar, corte ela, porque é melhor ir para o céu faltando um membro do seu corpo do que ir para o inferno com todos os membros do seu corpo completo e assim por diante. Então era a urgência, era a necessidade que Cristo tinha de abrir o entendimento dos seus ouvintes, de capacitar os apóstolos para dar prosseguimento na pregação da palavra. Então, meus amados, o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. Paulo falou sobre o inferno, Pedro falou sobre o inferno, o apóstolo João falou sobre o inferno. Porém, se tratando de pessoa, Cristo foi quem nos falou mais sobre a realidade do inferno, que é uma doutrina bíblica. É uma doutrina. O ensinamento sobre o inferno não é um ensinamento que foi criado pelo homem, que foi criado no primeiro século, que foi criado na Idade Média, e como muitos argumentam, que foi um argumento extra-bíblico, que acabou acrescentando a Bíblia, que não teve inspiração de Bíblia, de Deus. Irmãos, esse tipo de raciocínio está descartado. Não foi o homem quem criou a doutrina do inferno. A doutrina do purgatório foi o homem que criou. A doutrina sobre 7 céus foi o homem que criou. A doutrina sobre a possibilidade de salvação na vida após a morte foi o homem que criou. Mas essas possibilidades não existem. A palavra de Deus nos diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. No 5º livro da Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, capítulo 30, nós encontramos o Senhor dizendo para Israel: eis que os céus e a terra eu tomo hoje como testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Também no livro de Apocalipse, ali a partir do capítulo 2, né, nós encontramos falando sobre as cartas, né, as 7 cartas do Apocalipse.
Então, meus amados irmãos, o comentarista ele deixa bem claro, negar a doutrina bíblica sobre o inferno é como se estivéssemos negando toda a inspiração bíblica, porque a Bíblia Sagrada ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Pois bem, primeiro ponto do nosso estudo, o pensamento humano a respeito do inferno, filósofos e teólogos de mente cauterizada. Filósofos e teólogos. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos e modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser tirado da Bíblia. Outros chegam a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Então, meus amados irmãos, infelizmente, durante todo esse tempo em que Cristo fundou a igreja, aproximadamente 2000 anos, de lá para cá, muitas falsas doutrinas têm surgido no meio do povo de Deus. E, infelizmente, os chamados filósofos, chamados ateus, os chamados agnósticos, os chamados teólogos, porque existe a teologia que te aproxima de Deus. O que é teologia? A palavra Deus, logia é estudo. Então a teologia é o estudo da pessoa de Deus. Então existe a teologia que te aproxima de Deus, te faz te conhecer mais sobre o Senhor, e existe a teologia que te leva o homem a se afastar mais de Deus. Ou seja, quando o homem passa a discordar daquilo que está na Bíblia Sagrada, do original, da Bíblia que foi escrita no grego, depois no latim, e assim, quando o homem começa a colocar os seus pensamentos dentro daquilo que ele leu, não é desse jeito não, é dessa outra forma, então ele acaba se tornando um herético, ele acaba entrando pelo caminho da chamada apostasia. E a lição está nos mostrando que teólogos e filósofos, homens de mentes natural, porque as coisas de Deus elas são discernidas através do Espírito. Então eles deixam bem claro que o inferno é irreal, é algo que não existe. Tem pessoas que dizem que o inferno é os meus problemas, o inferno é fulano, o inferno é Bertano, o inferno é a política que torna a nossa vida pior através dos impostos, o inferno é tanta gente morrendo inocentemente, o inferno é nesse mundo, mas a lição está mostrando que o inferno vai muito além desse pensamento humano. O inferno é real. Então a lição está nos mostrando também que outros chegam a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo previsório. É o mesmo pensamento do catolicismo, né? O catolicismo ensina que a pessoa quando morre, ele vai para o purgatório, vai ser purificado e depois ele vai ter uma nova oportunidade lá no céu. Porém, isso aí é um acréscimo humano, isso aí é doutrina humana, isso aí foi uma doutrina que foi criada pelo catolicismo, pela liderança católica, e até hoje é ensinado na Igreja Católica. Mas a palavra de Deus nos ensina que não é só, inclusive, vou colocar uma vírgula aqui, não é só o catolicismo. Existem muitas correntes de interpretação da Bíblia Sagrada, que traz um entendimento diferente. Existem muitas religiões que ensinam que a pessoa pode viver do jeito que for, que quando partir desse mundo, ele vai ter uma nova oportunidade de herdar a vida eterna. E o comentarista ele vai mais além. Ele diz que tem um grupo que chega a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas do tempo provisório. Ou seja, há quem acredite que o ser humano, por mais que ele tenha matado, estrupado, roubado e assim por diante, quando ele morrer, mesmo que ele vai para o inferno, ele vai ficar um pouquinho de tempo no inferno e depois ele vai para o céu. Mas esse pensamento, essa crença, é uma crença que não tem base bíblica.
Se você já viu falar naquele ditado popular, o famoso jeitinho brasileiro, é um jeitinho que o diabo está arrumando para enganar muitas pessoas. Aí as pessoas vivem na terra, não se preocupam em mudar de vida, se entregam ao adultério, à prostituição, ao crime, ao pecado, porque pensam que terão uma oportunidade. Se envolvem com a bruxaria, se envolvem com o espiritismo, se envolvem com a macumbaria, se envolvem com todo tipo de pecado, porque acreditam que vai haver uma oportunidade quando eles partirem desse mundo. Mas a palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. O Senhor Jesus também disse no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então, meus amados irmãos, a oportunidade é hoje. Está escrito na carta aos Hebreus também, que depois que a pessoa morre, segue-se o juízo. Então, a oportunidade é agora. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, que o apóstolo João ele viu vários tronos. Ele viu um trono e ele viu vários livros. E no meio desses livros ele viu o livro da vida. E foi aberto o livro da vida. E aquele que o nome não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, meus amados irmãos, o inferno é real. Entregue sua vida para Jesus. Sirva a Deus de todo o coração. Ore, jejue, leia a palavra de Deus, frequente uma igreja cristã séria, onde o seu pastor ensine a palavra de Deus como ela é. Vamos prosseguir. O ensino do universalismo é o segundo ponto. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haverá diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus, e como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Ponto final. Então, o ensino do universalismo, essa corrente filosófica, esse pensamento anticristão, esse pensamento antibíblico, que não tem base bíblica, esse grupo de pessoas, eles acreditam que no final de todas as coisas, todos os seres humanos serão salvos. Se eles não dizem, eles faltam em dizer que até o diabo terá uma oportunidade. Mas, meus amados irmãos, ninguém se engane. A Bíblia fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, esse pensamento que diz que no final de todas as coisas, todas as pessoas serão salvas, é como se essa pessoa estivesse dizendo que aquele que assassinou, mas não se arrependeu, vai para o céu. É como se a pessoa estivesse acreditando que, vou dar um exemplo aqui, aquele elemento chamado Adolf Hitler, que na Guerra Mundial mandou matar cerca de 6 milhões de judeus. Entre outros como Saddam Hussein e outros mais que lideraram e têm liderado até hoje a morte de tantas pessoas inocentes. O universalismo acreditam que pessoas desse tipo, no final de todas as coisas, no final do plano de Deus realizado, essas pessoas vão ser ressuscitadas e irão para o céu. É a mesma coisa é como se essa pessoa estivesse acreditando que, da mesma forma que um crente que renunciou a uma vida de pecado, renunciou à sua própria vontade, renunciou aos prazeres desse mundo para servir a Deus, da mesma forma que esse crente vai para o céu, o assassino também vai para o céu. Então, o universalismo, ele crê dessa maneira. Ele crê que judeus, não judeus, crente, quem não é crente, ateu, à toa, quando eu costumo dizer, gnósticos, adoradores de imagem de escultura, adoradores de demônios, todas essas pessoas, o universalismo coloca no mesmo pacote, dizendo que no final de todas as coisas, todos eles serão salvos. Mas isso é um engano, irmão. Isso é uma doutrina do diabo.
Isso é um ensinamento errado em que muitas pessoas, brasileiros e não brasileiros, têm aceitado, têm acreditado, têm vivido uma vida dominada pelo príncipe das trevas, que é o diabo. Se você pensa dessa maneira, eu aconselho você a rever os seus conceitos. Se você pensa que no final de todas as coisas todo mundo será salvo, porque infelizmente tem pessoas que pensam assim, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é amor, Deus não vai ser capaz de lançar as suas criaturas em um lugar chamado lago de fogo ou inferno. Deus jamais será capaz de fazer isso. Então isso aí é um outro ensinamento errado. Porque da mesma forma que Deus é justo, da mesma forma que a Bíblia fala que Deus é misericordioso, que Deus é graça, que Deus é justo, mas Deus também ele é justiça. E foi para isso que Jesus morreu. Jesus veio a esse mundo para nos livrar da condenação eterna. Nós não somos salvos porque oramos muito, porque oramos pouco, porque lemos a Bíblia, porque não lemos a Bíblia. O ser humano não é salvo através dos seus próprios atos de bondade. Você não é salvo porque você visita pessoas na cadeia para falar do amor de Deus, ou para levar um creme dental, ou para levar uma roupa, ou para prestar uma doação. A pessoa não é salva porque ele decide sair pelas madrugadas levando agasalhos para os moradores de rua. A pessoa não é salva porque ele doa cestas básicas para centros de recuperação. Irmãos, isso é mais do que obrigação nós fazemos isso. A partir do momento que o ser humano acredita que ele é salvo por causa do que ele é, porque ele é bom, porque ele não deseja o mal para ninguém. A partir do momento que a pessoa pensa que ele é salvo através dos seus próprios esforços, essa pessoa está descartando o sacrifício de Jesus. É como se essa pessoa estivesse dizendo, eu não preciso do sacrifício de Jesus para me herdar a salvação. Somos salvos, repito, apenas mediante o sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz, portanto agora nenhuma condenação há, nenhuma condenação espiritual há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo o mundo, que não andam segundo a natureza pecaminosa, que não andam segundo os prazeres desse mundo, mas andam segundo a vontade de Deus. Terceiro ponto, a oferta apostólica. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores, eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Paulo fala sobre isso na carta a Timóteo. Resistiram à verdade, apostataram da fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios, tendo sua consciência cauterizada. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos ensinos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Então, o alerta apostólico. O que o apóstolo Paulo falou a respeito disso aí? Porque, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, ele diz que nos últimos tempos iria surgir falsos profetas, falsos ensinadores. E o apóstolo Paulo, ele falou algo a respeito disso aí, deixa eu ver se eu encontro aqui na carta, cadê? Aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, Paulo escrevendo para Timóteo, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. 2 Timóteo capítulo 3. Cadê aqui? Cadê? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. É um outro texto bíblico. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-se. Então, irmãos, há cerca de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já alertava Timóteo.
O apóstolo Paulo, usado por Deus, já deixava bem claro que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé, dando ouvido a espírito de demônios, negando as doutrinas bíblicas. Quantos falsos profetas, irmãos, é um absurdo quando eu paro para pensar. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão se afastando da palavra de Deus como ela é. Infelizmente, já exige ter pastores que querendo dar um jeitinho para ter o máximo de pessoas do seu lado, estão dizendo que a Bíblia ela deve ser reeditada. Muitos estão dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Muitos estão dizendo que a Bíblia deve ser reescrita. Irmãos, olha a que ponto que chegamos. Quantos que se dizem, entre aspas, né? Quantos que se dizem doutores em teologia, quantos que carregam títulos de pastores, mas estão, como Paulo diz, né? Enganando e sendo enganado pelo diabo, pelo sistema desse mundo. Quanto que se apostataram da fé. E Paulo fala que esses tais, eles têm aparência de piedade, falam sobre amor, falam sobre misericórdia, falam sobre graça, mas no fundo estariam negando a verdadeira eficácia da palavra de Deus, negando a verdadeira eficácia da palavra amor, porque o amor não significa que a pessoa deve aceitar tudo que o outro faz, assim que como Deus é amor e não concorda com tudo que a gente faz, porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Então, a palavra de Deus nos diz que muitos estão transformando a verdade de Deus em mentira. E tome muito cuidado. Por que Paulo, ou porque o comentarista está falando sobre isso aí? É porque nesses últimos dias, infelizmente, estão se pregando muita coisa nas igrejas. Estão pregando sobre prosperidade, estão pregando sobre casamento, estão pregando sobre família, mas quase não se pregam sobre a realidade do inferno. Quase não se pregam sobre a volta de Jesus. Porque quando pregamos sobre o inferno, significa que aquele que está em pecado, querendo ou não, ele vai ter que rever os seus conceitos e mudar de vida. Quando pregamos sobre o inferno, quem está ouvindo vai entender que ele precisa nascer de novo. Quando pregamos sobre o inferno, o salmista ele compôs um poema, um verso, um louvor, né? Que os salmos é uma espécie de harpa cristã dos judeus. E ele diz: verdadeiro cidadão do céu, Senhor, quem entrará na sua habitação, ou na sua habitação, ou no céu? Aquilo que é limpo de mãos e assim por diante. Falar sobre o inferno, falar sobre o céu, é falar sobre mudança de comportamento. E muitos hoje não querem mais carregar essa responsabilidade de pregar sobre a realidade do inferno. O inferno é real. O inferno é real. Buscamos servir a Deus em espírito e em verdade. Vamos lá. Lembrando que o inferno, Jesus falou que o inferno ele foi feito para o diabo e seus anjos. O diabo foi feito para o diabo, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Porém, aqueles que não obedecerem à voz de Deus. Vamos lá. Segundo ponto. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? No Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol. Você ouviu falar sobre essa palavra, Sheol? É a primeira palavra relacionada a inferno. Lembrando que aqui no nosso estudo vai aparecer palavras no hebraico, no grego, no latino, português. Preste bastante atenção. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, que significa mundo inferior dos mortos, ou sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 62 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam... Inclusive, eu vou até citar os textos bíblicos, os irmãos não terem nenhuma dúvida. Vamos lá. Essa palavra aparece 62 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó, capítulo 17, versículo 13. Salmos de número 116, Salmos 16, versículo 10.
Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmos de número 16, versículo 9 até o 11. Salmos de número 49, versículo 15. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó, capítulo 21, versículo 13. Jó, capítulo 24, versículo 19. Salmos de número 9, versículo 17. Salmos de número 55, versículo 15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol, entre um lugar de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Então, meus amados irmãos, como a palavra inferno aparece na Bíblia Sagrada? Então, nós apresentamos aqui vários contextos em que a palavra inferno aparece na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento não existia, e como de fato não existe um esclarecimento real, detalhado sobre a palavra inferno. Mas nós encontramos palavras relacionadas ao mundo dos mortos. Então, no Antigo Testamento, existia preocupação sobre o mundo dos mortos, para onde eles iam, qual era o destino dos salvos, qual era o destino dos ímpios. Só que não existe respostas tão claras no Antigo Testamento sobre esse assunto. Na mentalidade de muitas pessoas do Antigo Testamento, quando falavam de inferno, quando falavam de morte, eles lembravam da sepultura, que era o lugar onde ficavam os mortos. Então eles achavam que o mundo dos mortos estava voltado mais para a sepultura. E também existem textos na Bíblia que falam que, texto que eu li aqui, né, que diz que os ímpios seriam lançados no inferno. Tem um texto no livro de Salmos que fala que serão lançados no inferno todas as gentes, todas as pessoas que se esquecem de Deus. Deixa eu ver se eu encontro aqui, apesar que eu não marquei. Deixa eu ver aqui. Ver. Aqui, Salmo de número 16 está escrito assim, Salmos de número 16, versículo 10, pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, esse aqui é um texto para mostrar que o servo de Deus é a crença na vida após a morte, e era a crença de que o salmista, ou que aquele que partisse em Deus, nas promessas de Deus, não iria permanecer no inferno. Se os irmãos tiverem interesse, os irmãos podem estar lendo os textos que eu citei aqui. No Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno, Hades, traduz a hebraica Sheol, Tártaro, Geena. Então agora vamos por etapa. A palavra Hades significa lugar de castigo. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Hades. Pois é. Vamos ver o que Jesus Cristo falou sobre isso. Porque o que transforma não é as palavras do irmão Edmilson, mesmo que o que eu falo seja de inspiração de Deus, a luz da Bíblia Sagrada, mas o ser humano pode cair no erro de falar alguma coisa a mais. Então vamos ver o que Jesus falou sobre o inferno. Mateus capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então aqui é um texto que fala sobre o inferno. Então, palavra Hades. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Então, a palavra Hades, vamos ver aqui a outra palavra. Lucas capítulo 10, versículo 15. Lucas capítulo 10, versículo 15.
e tu, Cafarnaum, será levantada até o céu, e até o inferno será abatida. Aqui. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Então, irmãos, a palavra Hades significa lugar de tormento. Aqui no Novo Testamento nós já entendemos, já começamos a ter um entendimento melhor. Lugar de tormento. Quando a pessoa parte desse mundo e essa pessoa não se inclinou a fazer a vontade de Deus, essa pessoa nunca acreditou em Deus, nunca acreditou em Jesus, sempre foi incrédulo, nunca quis se aproximar de Deus, nunca se perguntou, Senhor, se o Senhor existe, fala comigo, coisas desse tipo, sabe? Como que o ser humano, seria bom se o ser humano tivesse esse interesse de conhecer o Senhor. Então existe, a palavra de Deus está dizendo que a palavra Hades, ela é interpretada também como lugar de tormento. Jesus falou a respeito disso aí. Quando Jesus falou sobre o rico e Lázaro. Nós iremos falar um pouco a respeito disso aí. Tem um texto aqui, Mateus capítulo 16, versículo 18. Qualquer que tiver deixar... Não é aqui não. Mateus capítulo 16, versículo 18. Perdão. Eu estou aqui no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui é uma referência ao inferno. Então vamos prosseguir. Com o passar do tempo a gente vai ter um entendimento melhor. Queria ter um tempo maior para estar esclarecendo para os irmãos aqui, porque só através dos textos bíblicos a gente consegue ter um entendimento maior sobre a palavra do Senhor. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Então são textos bíblicos que mostram a realidade do inferno. E nós acreditamos que a pessoa, quando parte desse mundo, essa pessoa fica consciente. Essa pessoa fica consciente nesse lugar que a Bíblia chama de Hades, o lugar de tormento, aguardando a ressurreição dos mortos, onde ele vai passar pelo juízo final. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo do que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras, mas os anjos caídos estão presos neste lugar. Então a palavra Tártaro já fala de um lugar mais profundo ainda do que o abismo. Perdão, a palavra Tártaro fala de um lugar mais profundo ainda do que a sepultura. É onde está os ímpios que não creram na salvação mediante o sofrimento de Jesus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Devido ao tempo, a gente não vai procurar todas as referências bíblicas, mas eu espero que os irmãos possam estar entendendo. E também nós temos ótimos professores no YouTube. Eu aconselho vocês também, se vocês tiverem interesse, pode estar assistindo, pode estar ouvindo os irmãos, posso estar lendo a palavra de Deus. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento. No tempo do Novo Testamento era comum, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Então a palavra Geena é uma palavra que está voltada mais para o fogo eterno. Lembra que eu falei que Jesus disse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos? Então Geena fala do fogo eterno. Geena fala... se a gente for buscar aqui sobre a cultura, né, por que a palavra Geena está voltada para o castigo eterno, está voltada para um lugar onde o fogo não se apaga, o bicho come, enfim. Isso aí está relacionado a um lugar que tinha ali em Jerusalém, né, chamado de Vale de Inom.
ao sul de Jerusalém, é um lugar onde os adoradores de Moloque sacrificavam os bebês pelo fogo. E Deus trouxe julgamento sobre esse lugar e sobre essas pessoas que ali sacrificavam os seus próprios bebês. Mas então, essa palavra Geena está voltada para o castigo eterno. Vamos ver o que está escrito aqui, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 33. E as tubas, não, capítulo 23, versículo 33. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois se dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir elas. Peço comentarista aqui, colocou um texto diferente aqui. Então, meus amados irmãos, a melhor maneira de entendermos um pouco sobre o inferno, para a gente ter uma noção, é no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo... Deixa eu ver aqui. Cadê? Lucas... Por exemplo. Depois, na sua casa, você lê Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Lá fala sobre a parábola do rico e Lázaro. Chegou a ter meu conhecimento que isso aqui, que essa passagem não é exatamente uma parábola. Isso aqui foi um acréscimo por parte dos tradutores. Mas isso aqui foi uma realidade que Jesus ensinou para os seus discípulos. O rico morreu, foi para um lugar de tormento. Lázaro morreu e foi para o paraíso, o céu de Abraão. E o rico queria passar para o lugar onde Lázaro estava. Mas Abraão deixou bem claro, era impossível quem estava lá passar para cá e vice-versa. Então, esse texto aqui é um dos textos principais que nós usamos para crermos que existe o paraíso, que existe o lugar de tormento e existe um abismo que fica no meio. Esse abismo é uma prisão onde está aprisionado alguns anjos que foram expulsos do céu e que estão presos ali e que serão soltos durante a grande tribulação. Isso está escrito no livro de Apocalipse. Vamos prosseguir aqui, vamos finalizar o nosso estudo, a doutrina bíblica do inferno. Terceiro e último ponto, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo é bom, jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra Deus. Lembra que eu falei sobre isso? Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o Deus desse século é o diabo. O diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não se aproximem de Deus e que Deus tenha misericórdia e venha trazer luz sobre essas pessoas. O que ensina a doutrina? O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 8, Mateus capítulo 23, versículo 33, Marcos capítulo 9, versículo 43, Lucas capítulo 12, versículo 5, descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia, é o inferno. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma, assim de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento. Todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separada de Deus. Irmãos, olha que tristeza. É uma realidade bíblica, mas que
que nos deixa triste por saber que tanta gente que tem rejeitado Deus irá passar a eternidade. A eternidade. Existe uma corrente de interpretação, existe alguns irmãos que acreditam que o ímpio ele vai ser aniquilado, ele vai deixar de existir. Só que nós já cremos que o ímpio ele vai permanecer consciente do lugar onde ele está. Ele vai viver eternamente no lago de fogo, eternamente. Irmãos, imagina a eternidade sem Deus. Imagina a eternidade sem Deus. Pare o que você está fazendo e pense nisso aí. A eternidade sem Deus. Deus não deseja que eu, você, que nenhum ser humano vai para esse lugar. Mas Deus também não obriga o ser humano. E a palavra do Senhor nos diz, buscai ao Senhor quando se pode achar. O castigo eterno, o terceiro e último ponto. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo 12. Marcos capítulo 9, versículo 43 e 48. Fornalha acesa, está falando os textos bíblicos. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 42 e 50. Trevas, Mateus capítulo 8, versículo 12. Mateus capítulo 22, versículo 13. Fogo eterno, Mateus capítulo 25, versículo 41. Lago de fogo, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Também capítulo 20, versículo 10, 14 e 15. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo. O inferno, logo após o julgamento do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam ou que rejeitaram a Cristo receberão um castigo eterno. Mateus capítulo 45, capítulo 25, versículo 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. João capítulo 5, versículo 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou não, é pessoal. Amém. Então, meus amados irmãos, a escolha entre ir para o inferno e ir para o céu é do ser humano. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, nos fala que a responsabilidade ela é pessoal. O pai que pecar, ele vai dar conta dos seus pecados. O filho que pecar, ele vai dar conta dos seus pecados. Então, todo ser humano é responsável pelas suas atitudes. E é o que a lição está nos mostrando. Então, a ida do ser humano para o inferno é uma iniciativa primária não de Deus, mas do homem, fruto das suas escolhas. Abra o seu coração, se entregue ao Senhor nosso Deus, peça perdão ao Senhor dos seus pecados, se aproxime mais do Senhor, diga para o Senhor, Senhor, eu quero te servir em espírito e em verdade. E Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Hoje aprendemos sobre a realidade bíblica do inferno, lembrando que a palavra que foi lida no início do nosso estudo, falando sobre Mateus capítulo 25, do versículo 41 ao 46, talvez você pode se perguntar, mas irmão de meus, você quase não falou sobre o que foi lido no início. Pois é, aquele texto ali é um texto escatológico, é um texto que vai acontecer, é uma promessa bíblica que vai acontecer no futuro. Quando o Senhor Jesus voltar, porque eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e assim crendo, eu creio que essa palavra ela vai se cumprir no final da grande tribulação, porque a Bíblia fala que quando Jesus vier, está escrito em Apocalipse capítulo 1,
versículo 7, a vinda de Jesus. Segundo, Apocalipse capítulo 19, versículo 1, fala que Jesus vai vir, quando ele vier, vai vir montado no cavalo branco. Ele vai defender Israel, porque nesse momento vai acontecer a chamada Guerra do Armagedon, onde algumas das principais nações do mundo vão se aliar ao anticristo para derrotar os judeus. E Jesus vai voltar, vai defender Israel. E a Bíblia fala que com apenas o sopro da boca de Jesus, Jesus vai derrotar o anticristo e falso profeta, e serão os primeiros habitantes do lago de fogo. E diz a Bíblia que nesse momento, aquelas nações, ou os líderes daquelas nações, que se aliaram ao anticristo para derrotar Israel, diz a Bíblia que eles serão mortos. E nesse momento, olha só o que o Senhor Jesus vai dizer. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me recolheste. Essa palavra aqui significa que Deus usará de misericórdia com todos aqueles que usaram de misericórdia para com os judeus durante a grande tribulação. Aqueles que se uniram ao anticristo para fazer mal ao Israel, eles não vão entrar no milênio, eles serão derrotados. E aquelas nações, ou os líderes daquelas nações, que preferiram ficar neutro, ou não se aliaram ao anticristo para derrotar os judeus, eles serão chamados benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive na prisão e me ajudaste. Então isso fala de nações, ou de povos, ou de líderes de nações que ajudaram Israel. Esses tais terão a oportunidade de ingressar-se no milênio, porque terminou a grande tribulação. Jesus derrotou o diabo, porque a Bíblia fala que vai vir um anjo do céu e vai prender o diabo, ele vai ficar preso durante 1000 anos. E no final da grande tribulação, quando Jesus derrotar o anticristo e o falso profeta, vai ser inaugurado o milênio literal, onde Cristo estará reinando aqui na terra durante 1000 anos com a igreja, com os judeus que creram em Jesus como Messias. Quando Jesus vier, a Bíblia fala, está escrito no livro do profeta Zacarias, que os profetas Zacarias olharão para Jesus e plantearão, se arrependerão, chorarão, olharão para a mão de Jesus e vão dizer: mestre, que feridas são essas em suas mãos? E Jesus vai dizer: essas feridas são as feridas das quais eu fui ferido na casa dos meus amigos, uma referência aos judeus. Então guarde essa palavra, que Deus tenha misericórdia de você. Lembre-se, a quem muito é dado, muito é cobrado. Você que conhece a palavra de Deus cobra, Deus espera, Deus exige mais de mim e de você. Eu quero orar. Senhor Deus, te agradeço por essa palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó poderoso de Israel. Pai, eu te louvo porque o Senhor, meu Deus, satisfez o desejo da nossa alma. O Senhor nos abençoou através da tua palavra. Deus de Israel, guarda essa palavra no coração de cada irmão, de cada amigo, de cada inscrito nesse canal. Senhor, venha trabalhar na vida de cada um, meu Deus. Venha prosperar esse canal, meu Deus. Que tudo seja para a glória sua, em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus. Chegando ao final do nosso estudo. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Comente aí, comente se você entendeu o estudo. Comente de qual igreja você é, de qual cidade, de qual estado você é. Compartilhe essa palavra e deixa Deus te usar.